A principal rede da sociedade civil sobre mudanças climáticas completa 15 anos em 2017. O Observatório do Clima foi fundado em 2002 por 26 organizações que queriam mudanças na forma como as florestas eram tratadas nas negociações internacionais de clima. De lá para cá, deu contribuições relevantes para a formulação da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, que virou lei, e para a participação do Brasil no Acordo de Paris. Além de ter criado o SEG, o primeiro sistema da sociedade civil para monitorar emissões anuais de gases de efeito estufa. Hoje a rede tem 43 membros e o desafio de mobilizar a sociedade para implementar as metas de Paris e barrar retrocessos ambientais, num período em que o desmatamento volta a crescer e o próprio poder público tenta desmontar as políticas que permitiram ao país cortar emissões. O observatório, ao longo de 15 anos, passou por diferentes momentos. O momento da criação, em 2002, era um período em que não se falava muito de mudanças climáticas. Com mais de 40 organizações, o observatório ocupa um espaço bem interessante para promover o diálogo sobre o tema do Brasil e principalmente esse diálogo com foco no progresso em política pública, na maneira como a gente enfrenta o desafio tanto do ponto de vista de redução de emissão quanto de adaptação às mudanças climáticas. A crise, a queda, a decadência, ela em princípio é uma coisa que não tem limite, né? O limite é colocado pela própria sociedade e nesse contexto é a nova geração que tem condições, né, de colocar um paradeiro nesse processo de retrocesso que o país está vivendo e de construir as bases de uma retomada do caminho no sentido de que o país venha a ser um país sustentável do ponto de vista econômico e capaz de dar a sua contribuição para o enfrentamento da crise climática global. Ter uma rede tão representativa como o Observatório do Clima, que vem fazendo agora 15 anos, fazendo um trabalho consistente sobre mudança climática, mostra que a sociedade está muito alerta para o tema. Mesmo com a crise econômica, a crise política que a gente está vivendo, ter um grupo como o Observatório do Clima mantendo a pauta de mudanças climáticas na agenda política, faz com que o governo, os parlamentares, acabem não podendo tirar esse tema da nossa agenda. Para mim, o principal desafio climático, não só para a Amazônia, mas para o Brasil, é a taxa de desmatamento que a gente vem acompanhando na Amazônia, o crescimento. Hoje a gente tem aí 8.000 km² de florestas sendo desmatadas por ano, o que representa um grande descumprimento da Política Nacional de Mudança do Clima e um grande descompromisso com a NDC do Brasil. Nós precisamos ter instituições que cobrem, que estabeleçam metas ambiciosas para o governo e que cobrem os compromissos assumidos, tanto nacionalmente como internacionalmente. Na área de política pública, os desafios são imensos, principalmente os retrocessos que nós estamos tendo com relação ao desmonte da legislação socioambiental. Nós temos hoje problemas seríssimos com as unidades de conservação que sofrem muita pressão para tirar a garantia do entorno dessas áreas, toda a proteção que a gente precisa ter para garantir bens públicos, como inclusive as terras públicas, os quilombos, as áreas indígenas e os grandes biomas que até hoje não têm proteção, como o Cerrado, e que sofre uma pressão muito grande do agronegócio hoje. Então nós temos no Congresso Nacional questões seríssimas de tirar a proteção do Código Florestal, das matas ciliares, da restauração. Todo esse esforço que a gente fez durante todo esse tempo está muito ameaçado. Então trabalhar em rede com o Observatório do Clima é uma forma de se fortalecer e fazer esse enfrentamento. Essa aproximação com essa rede de clima foi uma coisa natural para a Premave pelo fato da nossa agenda trabalhar muito com restauração por um lado e combate ao desmatamento por outro. Fazer o link das florestas com o clima naquela época era uma coisa muito natural para nós. O outro motivo que fez com que essa aproximação fosse também uma coisa forte é porque nós estamos numa região que é bastante vulnerável as consequências das mudanças climáticas do ponto de vista de desastres naturais, como enchentes, enxurradas, deslizamentos,
tornados, e isso se faz sentir em toda a região. É dessa forma que nós conseguimos trazer pessoas para essa mesa de debate. Foi um momento marcante para o Observatório do Clima, foi quando nós apresentamos a proposta de NDC. Eu acho que foi uma coisa assim, absolutamente concreta, com todos os números, com todo o racional, quanto que o Brasil podia ter de emissão. E acho que criou uma situação em que não dava para ser uma ambição muito distante daquilo que nós propusemos depois de ter feito isso de forma tão direta, objetiva, com que ações tinham que ser feitas e tal. Eu acho que a gente vive um momento meio paradoxal, em que a gente tem, talvez nunca, nessa história do ambientalismo brasileiro, ou do socioambientalismo brasileiro, a gente teve organizações, pessoas, instituições tão qualificadas e capacitadas para poder formular, implementar, monitorar, puxar políticas públicas ou políticas de interesse público. Mas, paradoxalmente, talvez a gente também não tenha vivido, pelo menos desde a democratização, a gente não tenha vivido um período com tanta força de retrocesso vinda desses mesmos agentes públicos que a gente gostaria de influenciar. No Brasil parece que existe uma esquizofrenia sobre o tema. Um exemplo claro é a ratificação do Acordo de Paris pelo Congresso Nacional em meio à crise política que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma. Foi muito rápida. Traduzir o Acordo de Paris na prática, incorporar mudanças climáticas a um debate sobre desenvolvimento no país, a gente está muito longe disso, muito pelo contrário. O caminho de desenvolvimento no país é aquele desenvolvimento do século passado, que prioriza combustíveis fósseis. A gente investe muito mais no pré-sal do que em energia solar, do que em energia eólica. A gente coloca muito pouco recurso da agricultura, crédito agrícola para agricultura e pecuária de baixo carbono, e a gente voltou a conviver com altíssimas taxas de desmatamento na Amazônia. Como o momento econômico e político do país é complicado, a gente tem uma dificuldade muito grande de se organizar e de conseguir articular com esses diferentes setores para avançar na prática e não ficar apenas em discursos. O Brasil, entre 2006 e 2012, fez bonito com a redução do desmatamento, dando uma contribuição, talvez a maior contribuição já dada, né, ao enfrentamento da mudança climática, com uma redução brutal das emissões. No entanto, a partir do ano de 2012, a situação se reverteu negativamente. As emissões brasileiras estão crescendo mesmo num contexto de forte depressão econômica que o país está vivendo nos últimos anos. O que é um contrassenso em si, porque sempre se estabeleceu uma certa correspondência entre o desenvolvimento econômico, a produção de bens, a atividade industrial e o volume de emissões. E, no entanto, o que hoje a gente está vendo no Brasil é uma economia em queda, brusca, forte e, ao mesmo tempo, com uma retomada das emissões num patamar preocupante. Então, é um momento negativo, é um momento em que é preciso haver uma reação da sociedade e também dos setores produtivos para que o Brasil não se torne um país inadimplente do ponto de vista climático, como já foi no passado. Nós já fomos o 5º maior emissor de gases de estufa do planeta, né? Perdemos essa posição e agora estamos em vias de recuperá-la, o que é uma coisa muito grave, muito negativa para o nosso país e, sobretudo, para as futuras gerações de brasileiros. O jovem é um elemento importantíssimo para a gente já envolver e subsidiar de forma que eles estejam, né, mais envolvidos nos poderes, né, como tomadores de decisão para essa questão das mudanças climáticas. Então, acho que envolver os jovens, focar em educação ambiental é um elemento chave. Olha, não foge de política, não foge de debates públicos, sua voz vai ser importante e sempre tem chance de influenciar, mais chance de você imagina para influenciar o futuro do Brasil e do mundo. Nós somos partes da solução e a gente deve sim pôr a mão na massa e tentar fazer do mundo um mundo melhor, do nosso clima um clima melhor, e que essas futuras gerações dependem da gente e a gente tem que tomar isso como responsabilidade e fazer de fato a mudança que a gente necessita.
cada vez mais nós precisamos inspirar as pessoas, fazer com que as pessoas participem das grandes causas ambientais no Brasil e no mundo e fazer com que a gente possa garantir a proteção desse patrimônio para as futuras gerações. E nós precisamos viralizar ações climáticas sustentáveis. Uma das ações climáticas sustentáveis que está acessível para cada um é o plantio de árvores nativas. Vamos plantar florestas, proteger florestas e vamos cuidar melhor da nossa casa. O planeta está pouco se lixando. O planeta ele vai. Mas se a gente quiser salvar a nós mesmos, a gente tem que garantir que esse planeta e a vida e os recursos naturais que tem nesse planeta sejam preservadas.